Olá pessoal, bom estarmos novamente juntos para meditarmos um pouquinho mais na Palavra do Senhor. Que bom que você está nos acompanhando nessa série. E hoje nós vamos analisar um pouquinho o conteúdo do capítulo 3. Antes de entrarmos na reflexão de hoje, é importante destacar algo. Às vezes a gente acaba acreditando que o foco do livro está nas atitudes desse profeta rebelde. Mas de maneira bem clara a gente percebe, e é evidente isso dentro do texto, que mais do que falar das atitudes de Jonas, o texto deseja, ou o autor deseja ressaltar as atitudes de Deus. E talvez um dos capítulos que deixa mais evidente isso é o capítulo 3. E a gente percebe isso logo de cara nos primeiros versos. E eu gostaria que você me acompanhasse. Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Sem sombra de dúvidas, este é um capítulo impressionante. O seu conteúdo escancara a misericórdia, a bondade, o amor de Deus. E a gente percebe isso logo de cara, no começo desse capítulo. O texto diz que Deus novamente fala com Jonas. Uma lição é claramente obtida logo nesses primeiros versos. A gente percebe que Deus é um Deus de segunda chance. Da mesma maneira que o capítulo 1 diz que veio a palavra do Senhor a Jonas com esta ordem: vá a Nínive e pregue contra ela. A gente vê Deus novamente falando com Jonas: vá a Nínive e pregue uma mensagem que eu tenho para ela. No vídeo anterior nós falamos que Deus vem trabalhando para efetuar uma mudança no coração de Jonas. E aqui a gente vê Deus seguindo com esse plano. Às vezes a gente pensa que depois de cometermos determinadas atitudes, nós fomos muito longe para que Deus nos perdoe. Mas a gente percebe dentro da narrativa de Jonas que Deus é um Deus de oportunidades, é um Deus que oferece segundas oportunidades e às vezes mais do que segundas, terceiras, quartas, quintas, quantas forem necessárias para que a gente realinhe a nossa vida à vida dele. Fato é que Deus não quer que ninguém se perca, mas que nós, através de uma atitude positiva e proativa, nos posicionemos ao lado dele, entendendo que ele de fato é amor e deseja o melhor para a nossa vida. O livro de Jonas mostra Deus atuando como um grande protagonista para salvar, obviamente, a cidade de Nínive, mas também para salvar Jonas, para levá-lo a um novo entendimento, a uma nova percepção e uma mudança de vida. E é interessante a gente pensar que logo nesses primeiros versos, as palavras dão uma conotação de que parece que Deus está começando novamente do zero com Jonas. A repetição exata do pedido que é expresso no capítulo 1 dá essa ideia de que Deus chega para Jonas e fala assim: Jonas, nós estamos começando de novo. A partir de agora, eu quero que você execute aquilo que eu estou pedindo para você sem considerar necessariamente aquilo que você fez. Uma coisa interessante é vista dentro da narrativa bíblica. Não é Deus que fica acusando o ser humano dos erros cometidos. Esse tipo de acusação a gente percebe que não parte de Deus. Às vezes parte do inimigo, mas muitas vezes parte da gente mesmo que sustenta uma consciência pesada. Fato é que dentro da narrativa de Jonas, nós temos a graça sendo de forma escancarada apresentada para a gente, demonstrando como Deus age em prol daqueles a quem Ele ama. Neste caso, em especial, Jonas e os próprios ninivitas. Perceba algo significativo que a Bíblia apresenta e a própria narrativa de Jonas declara isso. Deus, sempre antes de executar o seu juízo,
ele dá oportunidades ou ele envia uma mensagem de reconciliação para que a gente se posicione e entenda e tome uma atitude de arrependimento, aceitando, obviamente, os nossos erros, a nossa distância do próprio Deus e entendendo, obviamente, a grandeza do amor dele e a oportunidade que ele nos oferece. Eu não sei se você, de alguma maneira, se enquadra ou se identifica com alguns aspectos da história de Jonas, mas uma coisa é fato e a gente precisa entender. O amor de Deus está acima dos nossos erros. Idealizar uma vida sem erros é obviamente algo bonito de se pensar, é algo que muitos de nós gostaríamos de alcançar, mas uma realidade é que nós cometemos erros como seres humanos. Mas diante dos nossos erros, nós não podemos esquecer que há um Deus de amor, um Deus de paciência, um Deus de misericórdia que estende os seus favores para nós, nos dando diversas oportunidades. Mas uma coisa é muito importante a gente pensar. Diante das diferentes oportunidades que o Senhor nos concede, existe uma atitude que nós precisamos manifestar: o arrependimento. Nós ouvimos muito hoje em dia falar da graça, falar da misericórdia, falar de atributos que são reais e referentes a Deus e que estão atrelados, obviamente, ao amor dele. Mas nós não podemos esquecer que a Bíblia fala muito de arrependimento. Essa atitude que demonstra uma mudança de rumo, uma mudança de atitude. A Bíblia descreve o arrependimento como uma atitude, imaginem só, a gente está seguindo um determinado caminho, porém a gente tem uma nova luz ou uma percepção de que este caminho não é o correto. Então a gente toma uma atitude de dar meia volta e mudar a direção. Pecado dentro da narrativa bíblica é errar o alvo. Arrependimento é você direcionar a sua visão ou a sua vida para o alvo e então, através dessa nova percepção, desse entendimento, você então pode direcionar a sua vida a um rumo diferente. Isso, obviamente, é fruto de uma atitude divina em nosso favor, principalmente quando a gente entende o amor ou a grandeza do amor de Deus. Através das diversas oportunidades que o Senhor nos concede, nós temos a possibilidade de compreender o amor dele, a grandeza dele ou quem ele é, e a partir de então tomar uma decisão positiva e proativa ao lado dele. Eu não sei se o Senhor está concedendo novas oportunidades para você, se Deus está concedendo segundas chances para você. Talvez já passou das segundas, talvez seja a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, não sei. Mas fato é que diante das oportunidades que o Senhor nos concede, nós devemos agarrá-las como se esta fosse a única ou a última ou a coisa mais importante para que nós nos agarremos. Que a gente também diariamente consiga entender a grandeza do amor de Deus, os pedidos que Ele faz para a gente, o amor dele sendo manifestado, a misericórdia, a paciência que nos é oferecida e através dessa percepção que a gente decida então se posicionar ao lado dele. Se a gente já se posicionou, que o Senhor seja louvado por isso e a gente continue trilhando este caminho de companheirismo, de amizade com Ele e refletindo, obviamente, que nós pertencemos a Ele e desejamos viver um relacionamento, uma vida alinhada com o Senhor. Se esse é o seu desejo, eu gostaria de orar com você, clamando pelo poder de Deus, para que este se manifeste uma vez mais na nossa vida. Ore comigo. Ó Deus eterno, como é bom nós podermos refletir na Sua palavra e conhecermos um pouquinho mais de quem o Senhor é, da Sua grandeza, do Seu caráter, do Seu amor. Quando a gente olha para a narrativa, para a história de Jonas, quando a gente olha em especial para este capítulo, capítulo 3, a gente percebe como o Senhor é misericordioso, longânimo, é bondoso, amoroso com este personagem e também com os ninivitas. Por favor, ó Deus, que essa bondade, esse amor, essa paciência seja oferecida para a gente também. E que ao perceber
a grandeza do seu amor e as suas atitudes em nosso favor, que a gente se posicione de maneira positiva ao teu lado. Por favor, ó Deus, nos tome em teus braços de amor e nos conduza para o teu reino. Nos perdoe pelas nossas transgressões e que o teu Espírito continue trabalhando no nosso coração, nos impulsionando a nos arrependermos e assim declararmos que nós desejamos pertencer a Ti. É o que a gente pede em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito bem, queridos, foi bom nós estarmos juntos de novo, compartilhando, estudando, refletindo na Palavra de Deus. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo com aquela pessoa que você acredita que pode se beneficiar com essa mensagem e a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço, que o Senhor esteja com você. Tchau, tchau!